Começa agora Pessoas de Valor e a gente sempre na de casa nos ambientes maravilhosos. E aí hoje a gente está com uma pessoa aqui que quando fala de maravilhoso, ambiente maravilhoso, olha só a doutora Ana Hack, a produção tem que mostrar, né? Olha isso. Obrigada. Parabéns aí pela produção. As pessoas elogiam muito Pessoas de Valor justamente por causa dos ambientes, né? A Adriana tem um bom gosto, a equipe tem um bom gosto, assim, cada espaço assinado por arquitetos incríveis. Quem assiste o Pessoas de Valor lá pela 40 Graus, né, da Bahia, que é um programa, o nosso programa passa de segunda a sexta, depois do Jornal da Gazeta lá, sábado às 9 da noite, mas também passa na Ondas Play no Rio de Janeiro, passa na Londres TV, que é um canal para brasileiros que moram em Londres, e na Live Channel em Miami, e além disso, passa em todos esses canais juntos para 193 países lá pela Soul TV. Virei internacional. Ou seja, a de casa para o mundo, né? E aí eu queria começar com uma pergunta de $1 milhão para te trazer aqui para o universo. Recentemente, eu como neurocientista, saiu uma pesquisa que quebrou um pouco uma crença que a gente tinha que sistema límbico no cérebro produzia neurotransmissores como dopamina, serotonina e tal, e agora veio essa coisa de que o intestino produz serotonina, e serotonina para mim é felicidade, porque dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina, a gente está falando de pessoas felizes. Nunca foi tão pontual, assim, tão um ponto de singularidade da importância de alimentação, de se preocupar com essa questão e, claro, com toda a questão hormonal que vem junto e tal. E aí? Como que fica a mudança, né, os paradigmas da medicina que até então falava, vamos dar lá, inclusive está se discutindo, inclusive, os remédios psiquiátricos que trabalhavam a questão de produção de serotonina, e agora a gente tem que olhar para a tua alimentação e principalmente para o aparelho digestório e coisas desse tipo. Seja bem-vinda no programa. Obrigada pelo convite. Bom, o intestino virou nosso segundo cérebro, né? Então, a produção de serotonina também ocorre no intestino, tanto que a gente é realmente que come porque está tudo interligado, né? A serotonina, ela tem a produção também no intestino, então por isso que é tão importante a gente manter o intestino regulado, nossa flora em dia. E o que eu vejo muito no consultório também é assim, paciente que tem uma desbiose intestinal, uma desregulação de flora intestinal, com várias vulvovaginites de repetição, candidias de repetição, isso tudo interfere. Então o nosso corpo está interligado, né? E eu acho que na consulta com uma ginecologista integrativa, a gente avalia isso como um todo. A gente não pensa mais, então você está deprimida, vamos te dar um antidepressivo e pronto. A gente na anamnese... Inclusive, muitas vezes eu já conheço pessoas próximas que foram num ginecologista que receitaram antidepressivo mesmo, porque falou, você tem que trabalhar essa questão. E muitas vezes nem se ligava com essa questão de serotonina, por exemplo, com o aparelho, né? Tanto que eu sempre, antes de começar qualquer medicação, eu pergunto, como está seu hábito intestinal? Ele é um hábito intestinal saudável? A mulher por si só, né, por questões hormonais, ela já pode ser um pouco mais constipada. Então a gente tem que redobrar o nosso consumo de fibras, uma alimentação saudável, ingesta de água. Então tá tudo isso relacionado. Então antes da gente pensar no antidepressivo, a gente avalia o intestino realmente. Claro que se for algo, uma alteração grave, né, uma depressão mais grave, a medicação é super bem-vinda enquanto a gente regula esse intestino, né? Hoje eu brinco que a gente é uma geração que pega aqui o aplicativo, pronto, chegou em casa, acabou. E quando a gente fala de medicina não é assim. Mesmo quando a gente entra com algum antidepressivo, tem antidepressivo que pode demorar até 10 dias, né, para começar a fazer o efeito. Sim. Uma modulação intestinal, então, a gente precisa de tempo, paciência e disciplina. Agora vem a pergunta para ginecologista, para obstetra. A relação que existe dessa alimentação e principalmente dessa modulação, todo desse equilíbrio, impacta de que forma na questão da qualidade, por exemplo, da saúde íntima, e inclusive iria até um pouquinho mais, né, aqui fugindo um pouco da pauta, até essa questão da própria gravidez. Eu, por exemplo, em casa, a gente demorou muitos anos para engravidar, acompanhando, tal, com vários tipos de tratamento e tal, e de repente tinha o lado emocional, tinha o lado, né, que assim, quando a gente falou, vamos adotar, aí veio a Maria Clara.
né? Então vem essa coisa. Como que você vê essa relação, por exemplo, lógico, não só da serotonina e tal, mas dos aspectos dos valores emocionais, por exemplo, com a questão da gravidez e da maternidade? Respondendo um pouquinho da questão intestinal e nossa flora vaginal, eu vejo muito também pacientes que têm candidíase intestinal. Se você tem uma candidíase intestinal, sua candidíase vaginal, vulvovaginal, vai ser de difícil tratamento se a gente não avaliar esse intestino. Então, por isso, o seu ginecologista também deve perguntar como está seu intestino. Às vezes você tem um corrimento de repetição que não melhora, justamente porque a gente não está olhando um todo, né? Você não é apenas uma candidíase, né? Sim. A gente tem que olhar o todo. Em questão à maternidade, nós mulheres, a gente está deixando para engravidar um pouco mais tarde. E o que eu vejo no consultório muito, às vezes os pacientes chegam com uma sensação de culpa. Mas eu deixei para engravidar tarde, doutora, e agora? E essa sensação de culpa às vezes atrapalha. Da minha rotina no consultório é eu sempre conversar. A paciente tem lá seus 18 anos. Eu pergunto, quando você pensa em engravidar? Ah, eu nem penso nisso. Não, mas espera, você está pensando em estudar, fazer sua faculdade, depois disso você pensa em engravidar? Ah, penso em engravidar lá pelos meus 35, 34 anos. Eu já falo com ela sobre a gente fazer o congelamento de óvulos. Sim, é um preventivo, na verdade, né? É o seguro de carro que a gente não paga para não usar, mas que ele tá lá. Sim. Quando chega uma paciente com seus 27, 30 anos, já pensando em engravidar ou engravidar após os 35 anos, se faz essencial a gente falar sobre congelamento, para a gente avaliar essa reserva ovariana, né? A gente pode fazer por ultrassom, que eu brinco no consultório quando eu faço ultrassom, essa aqui é a sua vitrine de óvulos, para a gente já avaliar. Sim. Se essa paciente tem uma boa reserva ovariana, a gente fala, olha, pode engravidar, né? Tem tudo para dar certo. Mas a gente sempre tem um ponto, às vezes a gente não quer só um filho. Então a reserva ovariana também entra nesse ponto de que talvez com o segundo filho ela seja útil. E voltando para a pergunta, acho que eu fugi, né? Não, tá super coerente. Quando a gente, né, que eu vejo no consultório muito também, as pacientes chegam lá com seus 35, 37 anos, e aí a gente vê essa vitrine dos óvulos já não está tão eficiente, não está tão preenchida, e aí que a gente pode ter dificuldade. E ela se sente culpada por não ter pensado nisso. Sim. Só que tudo isso que a gente está falando veio muito recente, né? Eu brinco que a gente teve a primeira revolução quando apareceram os anticoncepcionais na década de 60, onde a gente teve a liberdade de escolher se queria engravidar ou não. Hoje, nessa segunda revolução com congelamento de óvulos, é quando eu quero engravidar. Então, isso mudou muito a nossa perspectiva. O que eu tenho para dizer para as pacientes que são tentantes, procurem os seus médicos, se informem, tudo que a gente pode fazer de suplementação para melhorar essa qualidade de óvulo, tudo para melhorar a qualidade do óvulo e também aumentar as chances da gente conseguir uma gravidez. E no consultório tem que ser uma escuta ativa. Você não precisa compartilhar essa carga sozinha, você pode dividi-la. É que tem uma coisa também que hoje se fala muito na questão da medicina integrativa e também na medicina preventiva, que assim, até a gente estava conversando com a doutora Luana no programa de ontem, né, que trabalha com a questão do exercício, da atividade física, o quanto que as pessoas vão no médico só quando estão doentes. E aí, por exemplo, você pega uma pessoa, e a gente está falando não necessariamente só de maternidade, mas também da saúde, né, da saúde dos órgãos sexuais, e de tudo que representa, né, o feminino. Às vezes você pega uma mulher, por exemplo, que está com dificuldade de engravidar e ela nem tem noção que, por exemplo, ela está com hipotireoidismo ou com endometriose. Sim. E aí, de repente, assim, poxa, qual que é o preventivo e qual foi a última vez que essa pessoa olhou para si e, de repente, está querendo um resultado que não vai conseguir por causa do fisiológico, por causa do organismo que não tem capacidade para aquilo, né? Eu justamente estava conversando também hoje com a doutora Luana sobre isso, né? Pacientes de endometriose, assim que eu faço um diagnóstico de endometriose, eu olho essa reserva ovariana, porque eu sei, os estudos mostram que são pacientes que têm chances de terem maiores dificuldades na gravidez, né, de engravidar. Então eu tenho que olhar essa reserva ovariana e falar, reforçar para essa paciente o quanto é importante o congelamento. Quando a gente fala de hipotireoidismo, assim,
vai, 50% do consultório que às vezes tenta engravidar e não consegue, pode procurar na tireoide que vai ter alguma coisa. Então é importante a gente sempre olhar como um todo. Chega às vezes o paciente no consultório, para e pensa, você está querendo engravidar quando? Final do ano. Então já vamos te rastrear em tudo, ver tireoide, ver como que tá suas vacinas estão em dia? Porque a gente tem que avaliar isso. A gestação por si só já é um momento que a mulher fica mais imunossuprimida. Então ela tem que engravidar da melhor forma possível, né? Então a gente prepara essa casa para receber o maior milagre que é a vida, né? Sim. E eu brinco que a mulher tem que continuar ativa na gravidez, porque produzir órgãos não é fácil. Com certeza. Eu queria trazer um pouquinho, até porque como a gente está falando de vida, tá aí um pouquinho além, não só da questão da gravidez, mas assim, a gravidez muitas vezes traz, inclusive conheço pessoas também que tiveram problemas de depressão pós, né, gravidez, tal, pós-parto, e aí entra um pouco a questão dos hormônios, né? Hoje se fala muito em reposição hormonal e a qualidade hormonal, qualidade dos medicamentos e dos tratamentos, tal. O que a gente sabe, em linhas gerais, assim, até pelo nosso dia a dia convivência com as pessoas, assim, que muitas vezes a gravidez vai transformar, né? Quem é marido, né? Quem já teve mulher grávida em casa. Lógico que as pessoas se transformam na gravidez. E muitas vezes a reposição hormonal é, vamos chamar assim, uma opção que talvez seja a melhor opção para determinadas pessoas. Como que entra essa questão não só na gravidez, né? Mas eu também iria até já aproveitando, eu sempre falo, né? Eu dou aula lá na terceira idade, né? Com os meus velhinhos, as pessoas que eu adoro lá, e a gente fala muito da questão da menopausa também, e depois na terceira idade entram outras questões, inclusive com perda óssea e questão de qualidade de vida. Como que fica essa questão? Falar um pouquinho de hormônio aqui no Pessoas de Valor. Em questão no pós-gravidez, né, no momento do puerpério, essa mulher precisa de suporte, ela precisa de uma rede de apoio. A gente não entra com tantas questões hormonais para essa paciente. Algo que a gente sempre tem que avaliar para a paciente no pós-parto é como que está a reserva dela de ferro. Normalmente está muito baixa. E ferro é mais associado a um quadro depressivo. Então, a gente tem que avaliar. Sempre que a paciente chega no consultório no pós-parto um pouco mais deprimida, uma das condutas que a gente vai fazer é olhar esse ferro. Em questão do hormônio na menopausa, o que eu sempre falo é que a gente tem que individualizar. A gente tem que ver se essa paciente é uma paciente que está na janela de oportunidade e se ela é uma paciente que tem alguma contraindicação hormonal. Na grande maioria das vezes, a gente individualizando, fazendo todos os riscos, fazendo os exames, e essa paciente tendo condições de fazer a reposição hormonal, a gente introduzir um pouco de estradiol, um pouco de progesterona, só vai trazer benefícios para essa paciente. Traz proteção cardiovascular, traz a proteção óssea. Paciente que é magra, branca, tem um risco aumentado para osteoporose. E assim, no ambulatório de osteoporose, quando eu fiz no HC, era assim, uma infinidade de mulheres que a gente tratava só com a reposição hormonal. Então, assim, a reposição hormonal não é apenas para os calores, né? Porque muita paciente chega, mas eu não sinto nada na menopausa, então não vou fazer nada. E não é bem assim. Sim. Hoje a gente tem a terapia... Até porque a médio e longo prazo você tem prejuízos enormes, no caso da osteoporose, mas você vai ter problemas a longo prazo que, de repente, naquele momento você não está com calor, mas vai ter coisas bem piores lá na frente. Teve uma paciente que eu entrei essa semana com reposição hormonal, justamente pela osteoporose. E eu falei, vamos entrar com a reposição hormonal e você me diz como que você vai ficar. Eu vou esperar o resultado dela, mas eu já sei que ela vai falar que nem sabia que poderia ficar melhor. Mas é isso que a gente vê na reposição hormonal. As pacientes ficam muito bem. E quando a gente fala de menopausa, a gente tem que pensar que a mulher vai passar 1/3 da vida dela na menopausa. Então, às vezes, a imagem que a gente tem da mulher da menopausa é aquela senhorinha fazendo crochê. E não é mais assim, né? A menopausa pode ser o fim da vida reprodutiva da mulher, mas é o início da vida produtiva. Quantas mulheres eu atendo, então, começando uma nova faculdade, estão fazendo uma pós-graduação, ou assim, doutora, agora meus filhos não estão mais em casa, agora eu vou viver. Eu quero viver minha vida e eu quero viver com qualidade. E a reposição hormonal entra
essas mulheres muito bem, né? Porque elas ainda têm muito o que viver e com uma qualidade excelente. Existem questões que impactam na qualidade, por exemplo, mais do físico, mesmo da saúde física, mas também questões relacionadas à emoção, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, tá na menopausa porque tá insuportável, né? Queria abordar um pouquinho mais essas questões no segundo bloco, pode ser? Combinado. A gente fala isso. Então, a gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. Quando a gente criou o Marca Pessoal Sentidos, era justamente para provocar as pessoas sobre os seus sentidos literalmente. Muitas vezes a gente vê as coisas na nossa frente, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas não escuta. E isso vale para cada um dos sentidos. E a mesma coisa acontece com os elementos da natureza. Às vezes você está naquela tranquilidade e aí de repente vem um fogo e esquenta e a tua vida se transforma completamente. A mesma coisa com a água. Quantas vezes a água limpou o seu caminho, mas ao mesmo tempo, se você coloca uma temperatura baixa, de repente ela congela. E se você coloca muito fogo, ela evapora, ela se transforma e junta com o ar. E de repente esse ar, que é o elemento que faz a gente respirar, muitas vezes a gente respira inconscientemente. Não percebe o quanto é importante respirar, da mesma forma que colocar o pé na terra, sentir que às vezes a gente tem que colocar o pé no chão para que as coisas funcionem de verdade. E todos nós conectados com o éter. Por isso, o Marca Pessoal Sentidos, muito mais do que práticas de meditação, yoga ou trabalhar desenvolvimento humano, não é um grupo de 20 pessoas que se reúne com 3 facilitadores. Eu, Ari Brito, a Rona de Carvalho e a Sofia Widner, que é uma craque em yoga, meditação. A Ronange é uma mãezona, ela cuida das pessoas e de repente essa química de nós 3 faz com que você possa ativar os seus sentidos. Por isso eu te convido, venha com a gente fazer o Marca Pessoal Sentidos. É um final de semana que pode valer por uma vida toda. Fica aí o convite e inscreva-se já, porque são poucas vagas. De volta com Pessoas de Valor e eu tô aqui com a maravilhosa doutora Ana Hecht, que está aqui numa produção Vogue. O pessoal que está aqui nos bastidores fala sempre assim, nossa, a de casa é maravilhosa, tal. Só que as pessoas vêm aqui para dar entrevista, tipo, com altas produções, eu tô me sentindo aqui como se fosse, sei lá, o motorista ou o assessor dela, né? Sei lá, alguma coisa assim. Eu até esqueci que eu sou neurocientista, viu, pessoal que está assistindo o programa. Mas, Ana, brincadeiras à parte, a gente estava falando sobre essa questão dos ciclos mesmo, né? De questões hormonais. E para mim, como eu trabalho com inteligência emocional e aí trabalhando como neuropsicólogo, neurocientista, muitas vezes eu vejo essas questões de pessoas que estão, por exemplo, sofrendo de depressão ou pessoas que estão com burnout, o próprio SPA hoje em dia, né, TDAH, um monte de coisas assim que às vezes as pessoas não ligam muito a questões hormonais. E às vezes eu já vi, né, e vi mesmo assim, pessoas que tinham um problema de tireoide que estavam com estresse violento e na verdade quando começou a trabalhar a reposição hormonal, quando começou a trabalhar, por exemplo, com Puran, coisas mais simples, mudou totalmente o quadro dessa pessoa. Como que fica essa relação da reposição hormonal com a inteligência emocional, com o comportamento humano? Eu sempre também falo no consultório que assim,
os hormônios, eles vão te ajudar, eles vão te auxiliar, mas o diálogo com o parceiro, que é quem está em casa com a gente no dia a dia, ele é essencial. E às vezes a gente pergunta para os homens o que é menopausa, e a grande maioria não sabe o que é. Só acha é o período que ela para de menstruar e pronto. E ela fica às vezes um pouco ou com calor, ou calor, né? Então, chegar em casa, conversar e falar, olha, eu estou entrando na menopausa. Então agora pode ser que eu tenha algumas flutuações hormonais. Porque a gente até dá um match, né, nos hormônios, na dosagem, tudo. Tem um tempo, né? Não é do dia pra noite que vai melhorar. Sim. Mas pelo menos a gente consegue equilibrar quando a gente tem um diálogo. E aí ocorre mais uma compreensão do parceiro também, né? Então, isso faz parte na consulta ginecológica. Eu falo, a primeira coisa que você vai chegar em casa, vai falar, olha, a doutora pediu pra eu avisar que eu estou na menopausa. Acho que às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. E às vezes ele pode pensar, será que ela já está na menopausa ou não? Porque eles não têm nem noção de idade, né? Que a gente pode entrar na menopausa dos 45 aos 55 anos. Então às vezes ele vê a mulher, ela está com 46, deve estar longe da menopausa. E também o público masculino, né? Porque às vezes a gente fala, por exemplo, da menopausa, fala as mulheres e tal, mas tem muitos homens que não sabem que também podem sofrer a andropausa, né? Que é o mesmo problema, né? Que é o mesmo problema. Então, nisso, acho que nós, mulheres, estamos muito na frente. Sim. Porque a gente se cuida. Então, a gente acaba fazendo um diagnóstico muito mais precoce e a gente começa um tratamento muito melhor. Quantas pacientes que eu já vi, eu comecei a reposição hormonal, eu tô pra cima, eu tô pra baixo, eu faço tudo. Meu marido procurou um médico também pra começar a fazer a reposição. Lógico, com certeza. Então, eu quero isso pra mim também, né? Aí, assim, você foi no psiquiatra? Não, eu fui no ginecologista, né? Tipo... Exato. E eu sempre também converso muito com as pacientes da menopausa o quanto é importante as atividades em grupo, porque é um momento também que, na grande maioria das vezes, os filhos saíram de casa. Então, essas conexões, a gente bater papo faz parte da nossa saúde, né? Sim. Então isso é extremamente importante. A coisa da dopamina, né? Que eu falo, né? Das relações interpessoais, está diretamente ligada a um outro neurotransmissor que também ajuda muito nesse quadro de felicidade. Agora a gente está falando de menopausa, mas vamos lá para o início, né? Porque assim, tem muita gente que sofre essas alterações, não só hormonais, mas também de humor por conta do hormônio, por causa do ciclo menstrual. Então as meninas de repente começaram, independente da idade, começaram, por exemplo, a menstruação e tal, e aí viram outras pessoas. Tem gente que sofre de enxaqueca, tem uma série de quadros. Como que hoje, né, a medicina e o conhecimento traz para essa área para melhorar a qualidade de vida de quem sofre, por exemplo, de TPM? A gente tem infinitos tratamentos para TPM. O primeiro que a gente conversa muito é avaliar qual é o seu tipo de TPM. Exatamente, você é paciente que tem a TPM com quadro de enxaqueca, com inchaço e um pouco de cólica abdominal, você é aquela paciente que entrou na TPM e precisa de um docinho, sabe? Que você já acorda com aquela vontade, precisa de um docinho, ou você é aquela paciente que fica mais melancólica, mais chorosa, mas do nada você também, o seu pavio fica mais curto, você estoura, briga com todo mundo. Primeiro a gente avalia qual é o seu tipo de TPM. E a grande maioria das mulheres podem ter todos. Só que a gente vai para aquele que realmente está dificultando a sua qualidade de vida. Tá. Se você é uma paciente que está com uma resistência insulínica, está um pouquinho acima do peso, óbvio que a gente vai ver essa parte da questão do doce. Tá. Né, que a gente tem que avaliar, porque a TPM, quando traz essa vontade por doce, muitas vezes por baixa de magnésio, por baixa da serotonina, a gente tem que lembrar que na TPM a gente está acontecendo flutuações hormonais entre o estradiol e a progesterona. E eles atuam no nosso cérebro, né? Muito. Eles diminuem os nossos neurotransmissores responsáveis pela parte do nosso humor. E aí que seria a serotonina. Sim. Então a gente fazer algumas suplementações que aumentam esses níveis de serotonina ajuda muito nessa questão de humor da paciente. Quando a paciente vem me procurar, na grande maioria das vezes é por irritabilidade ou porque o relacionamento, olha, meu namorado quando eu tô de TPM nem chega perto de mim que dá briga. Ou até pacientes que falam, meus relacionamentos não dão certo por causa da minha TPM. A gente pode pensar nos tratamentos hormonais, a gente pode pensar em tratamentos com antidepressivo,
Mas antes disso, a gente vai ver a paciente como um todo. Vai avaliar o intestino, a ingesta de água, como que ela está se alimentando, qual o tipo de treino que ela está fazendo. A gente alinhar o nosso treino com o nosso ciclo menstrual faz cada vez mais sentido. Tem períodos, por exemplo, na TPM, que a gente vai estar mais indisposta. Então não é hora de você começar a aumentar a sua carga de treino, é hora de você se reconectar. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Uma curiosidade que eu gosto de falar também é que no magnésio ele é rico, o chocolate é rico em magnésio. Por isso que a gente fica com aquela vontade de chocolate. Porque a gente tem uma baixa de magnésio no organismo na TPM e o chocolate é rico. O nosso corpo é sábio. Agora, você dando essas dicas todas, me vem a ideia seguinte: poxa, tem gente que assiste Pessoas de Valor, né, que está aqui nos acompanhando, tudo, e fica assim, tudo isso aqui são coisas super ricas e que são dicas, que são informações, assim. E eu sei que você tem informações muito importantes disponíveis que as pessoas podem acessar. Fala um pouquinho do e-book. Eu tenho um e-book, na verdade ele é uma trilogia. No primeiro e-book a gente fala muito entendendo o que é TPM, entendendo o seu ciclo menstrual, porque nesse primeiro e-book eu ensino as mulheres a identificar esse período, né, a fazer a contagem. O segundo e-book a gente ensina a alinhar o seu treino com o seu ciclo menstrual, tem algumas receitas para ajudar nesse período da TPM e até algumas orientações dos alimentos que são ricos em algumas vitaminas, minerais que são importantes durante a TPM. A gente também fala muito sobre o sono, sobre a ingesta de água. E o último e-book, o terceiro e-book, a gente fala de outras terapias, né? De meditação, óleo essencial, massagem. Ele tá bem completinho. Ele tá nas minhas redes sociais e ele é bem bacana. Fala quais são as tuas redes sociais, porque a gente coloca aí no vídeo também para reforçar, porque aí se você está assistindo o programa, fica aí o presente do Pessoas de Valor e da doutora Ana para você que está nos assistindo, por favor. Doutora Ana Hackett no Instagram. Legal, tá aparecendo aí no vídeo, super fácil. Então acessa lá, porque às vezes a falta de informação faz você sofrer e às vezes sofrer uma vida inteira, né? Com certeza, e pode mandar pergunta que eu sou super acessível para responder. O importante é nós mulheres nos fortalecermos uma com as outras, né? E eu sempre falo também que conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem de dialogar, de pensar, falar, nossa, agora isso faz sentido, né? Perfeito. Doutora Ana, obrigado pela tua presença. Obrigada. Pessoas de Valor fica por aqui e você acompanha o próximo programa, um assunto super bacana, tá bom? Um forte abraço. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM.